Nós vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, num recorte da vida de José em Gênesis, no capítulo 39. Capítulo 39, versículos 21 a 23. Depois, no capítulo 40, alguns versículos do capítulo 40. Vamos começar então Gênesis 39, 21 a 23. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Agora, capítulo 40, do versículo 1 em diante. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Passagem da história de José, certamente bem conhecida da parte dos nossos irmãos, esta história tão maravilhosa. Irmãos, eu estava há poucos dias em uma reunião, e nessa reunião, não sei se uma educadora ou uma psicóloga começou a falar sobre as questões socioemocionais que têm afetado a educação como um todo, os alunos, as suas famílias e a própria sociedade.
E ela trouxe alguns dados que eu achei interessante. Ela disse assim que 25% das pessoas, elas possuem algum tipo de transtorno emocional, psicológico. E desses 25%, 5% desse percentual evolui para casos assim um pouco mais drásticos, casos um pouco mais complicados e que precisam de uma intervenção médica. E ela foi ali citando inúmeros distúrbios. E eu quis trazer alguns desses nomes aqui para os irmãos. Coisas que no passado nós não ouvíamos, mas ouvimos no presente mais recente com uma certa frequência. Falou sobre o distúrbio do sono, muitas pessoas com este distúrbio. Falou sobre o distúrbio obsessivo-compulsivo, que é o TOC. Provavelmente a esposa do Mateus está vendo essas questões na universidade. Falou sobre o distúrbio alimentar. Nós, vira e mexe, ouvimos falar desse distúrbio na TV. Falou sobre o distúrbio narcisístico, daquelas pessoas centradas em si mesmas. Falou sobre a psicopatia. Falou também sobre o estresse pós-traumático. Falou sobre a fobia social. Citou a esquizofrenia, a dependência química, a automutilação, que é algo muito comum em adolescentes. Eu mesmo já vi alguns com os braços inteirinhos, com cicatrizes. Falou sobre a questão da ansiedade, a depressão, a distimia, que eu até esqueci o significado, depois eu vou procurar entender um pouco mais sobre isso. Trouxe também um quadro sobre o suicídio no Brasil, falando que, pelos dados da OMS, são 38 casos diários no nosso país. Falou sobre a necessidade de um estado de consciência plena para conseguir acessar todos os recursos internos para não entrar em desespero. Ou seja, é como se a pessoa necessitasse ter o pleno domínio de si mesma em todas as circunstâncias, em todas as situações, para não entrar em desespero. E ela disse que para ajudar essa consciência plena, é necessário que a pessoa concentre no presente e pratique a meditação. E nesse momento, ela fugiu assim da esfera religiosa, porque nós vivemos hoje numa sociedade que quer resolver os seus problemas, mas não de uma forma espiritual. Toda ela de uma forma apenas emocional, psicológica e racional. E nós estamos percebendo juntos, irmãos, o quanto a nossa sociedade ela está adoecendo. Eu gosto da vida e da história de José, irmãos, por algumas características. Primeiro, porque, embora a Bíblia seja um livro especializado em tratar da questão da pecaminosidade humana, sem dúvida alguma José também era pecador, mas ele teve o privilégio de nascer numa família da aliança. Ele teve o privilégio de saber sobre Deus, de conhecer sobre o Deus de Israel. Todos aqueles irmãos que têm o privilégio e a humildade de virem à igreja, todos aqueles que são perseverantes em educar os seus filhos, as suas famílias nos caminhos do Senhor, e desde pequenininho, e educando, como diz a Bíblia, ensina a criança no caminho em que deve andar, são muito abençoados por isto.
A minha oração sempre pelos jovens pais, pelas crianças, pelos avós que ainda insistem, como a nossa irmã Esther, né, que vai insistindo em trazer os netos, a Maria, que vai insistindo, né, com unhas e dentes ali para trazer os familiares, os pais dos bebezinhos aqui de nossa igreja. A minha oração sempre é essa: Senhor, continue dando graça, dando sabedoria, dando perseverança. A você que ainda é um adolescente, que está debaixo das asas do pai, da autoridade do pai e da mãe, que vem à igreja, né? Os pais falam assim, vamos à igreja, e você diz, vamos. Que você mantenha em seu coração também essa mesma disposição de alma, de permanecer, porque quando eu era pequeno, e quando eu conhecia a história de José, e conforme eu fui crescendo e conhecendo a história de José, a minha oração sempre foi, Senhor, torna-me semelhante a pessoas assim. Torna-me semelhante a esses homens de Deus, né, que foram referências na minha infância, na minha juventude, na minha mocidade. José nos fornece um exemplo magnífico. Quando assediado por uma mulher muito mais experiente, né, na vida de pecados, José, ele diz assim, como eu faria tal coisa contra o meu senhor, Potifar? E ele estava ainda numa condição de subalterno, numa condição humilhada, numa condição de escravo, mas ele vai além, ele diz assim, como eu pecaria contra Deus? Ele não pautava a sua ética só pela moralidade reinante já daqueles dias. Ele tinha algo que o elevava. E quando eu digo da palavra de Deus, dos avós, dos adolescentes, das crianças, é porque a igreja nos fornece esses recursos, ela dá essa orientação superior, que leva os nossos filhos, os nossos jovens, as nossas crianças, a terem também este ideal de santificação de vida que estes servos de Deus viveram no passado. É lógico que aqui José é um daqueles exemplos, né, de uma vida impoluta, de uma vida santa, de uma vida irrepreensível. Você lê a vida de José de ponta a ponta e você fala, né, que vida maravilhosa. Que homem galardoado por Deus, que ação magnífica do Espírito Santo de Deus nesta vida. Certamente Deus tinha para com ele um grande propósito, e nós sabemos qual foi este propósito, né? Levar ele adiante, para que depois ele pudesse trazer a família. Quão insondáveis são os desígnios de Deus. Uma coisa tudo errada, uma história toda torcida, cheia de mentira, cheia de inveja, cheia de ódio, cheia de rancor, cheia de maldade no coração, cheia de violência, cheia de sofrimento, cheia de lágrimas, cheia de interrogações. Quantas interrogações aquele garoto de 17 anos não trazia no seu coração, quando passou por todas aquelas barbaridades, porque Deus lhe tinha dado uma sensibilidade que não tinha dado aos outros. Ele conseguia sentir da parte de Deus, ele tinha revelações ou sonhos, né, dizendo aqui na linguagem bíblica, de coisas que haveriam de acontecer, que nem ele mesmo entendia, e por não entender, ele também não era compreendido nem pelo pai e nem pelos seus irmãos, e passou por uma estrada extremamente marcada pela dor e pelo sofrimento com 17 anos, irmãos. E quando você vai acompanhando a trajetória de José, você vai aprendendo algo extraordinário nas Escrituras, que liga com aquilo que eu comecei dizendo, dessa sociedade emocionalmente adoecida, né, que também nos adoece, e que também nós devemos, como crentes, sempre voltar a esta fonte, né, que é a palavra de Deus, para, alimentado por essa palavra, para que, sustentado por esta palavra, o Senhor venha nos curar.
Deus é um Deus que nos cura. Deus é um Deus que nos restaura. Deus é um Deus que cura as nossas emoções. Deus é um Deus que cura as nossas memórias. Deus é um Deus que cura as nossas angústias. E ainda que não venhamos a compreender muitas coisas, Deus é um Deus que trabalha de forma misteriosa, quão insondáveis, repito, são os caminhos do Senhor, quão inescrutáveis são os propósitos de Deus. Você não vai entender tudo que Deus tem por fazer na sua curta e breve existência, queridos irmãos. Por que que então eu ligo José e essas situações psicológicas tão odiernas, né, tão contemporâneas? Porque o livro de José nos ensina a trabalhar as adversidades da vida, queridos irmãos. E se você é um ser humano normal, você há de passar por adversidades. E as adversidades nem sempre são pequenas. As adversidades nem sempre são insignificantes. Às vezes elas chegam à beira do insuportável. Mas temos que resgatar na nossa memória a experiência deste servo de Deus do passado. José, pois, é uma dessas biografias encantadoras das Escrituras. Não encontramos uma mancha sequer no seu caráter. Nós devemos nos espelhar na vida de José, se quisermos aprender a saber como lidar com as adversidades. Menininho, já tinha esse coração temente ao Senhor. E eu me lembrei de algumas biografias que também li, de servos de Deus que na infância entregaram o seu coração a Jesus. Coisa que a gente já vê muito pouco acontecer nos dias de hoje, pois esta massividade, né, da internet, essa massificação, essa exposição exacerbada a toda sorte de pecado que há no mundo, parece que já está endurecendo, né, o coração dos pequeninos. A escola dominical muitas vezes vai perdendo o sentido e o significado na vida de muitas pessoas, e parece que há um distanciamento a cada dia mais precoce das coisas espirituais. Mas quando eu pensava na vida de José, me lembrei de Corrie ten Boom, holandesa, que viveu na época da Segunda Guerra Mundial, era jovem, e quando ela conta a sua experiência, ela diz que entregou a sua vida a Jesus com 5 anos. E irmãos, eu não me lembro quase nada de quando tinha 5 anos. E Corrie ten Boom, uma biografia maravilhosa. Quem não leu um livro chamado Refúgio Secreto, para saber como viver as adversidades, leia este livro, é um livro extremamente impressionante. Eu já emprestei esse livro para alguns alunos, e alguns ficavam assim, encantados e profundamente tocados com essa história, mas com 5 anos entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo. Foi criada numa esfera, ou num lar, né, de temor e piedade cristã, e ela diz que aquilo foi determinante para a sua vida. Há vidas assim, irmãos, como José, há vidas assim como Corrie ten Boom, há vidas assim como outros mais, que a minha mente agora não se lembra, né, ou que você saiba das suas histórias que você guarda no seu coração. Há vidas assim como José, que Deus chama e que Deus preserva numa expressão de vida espiritual magnífica. O Senhor quer que os nossos pés sejam firmes. O Senhor quer que os nossos passos sejam certos, né?
O Senhor não quer que nós tenhamos um caminhar trôpego, e é este o objetivo de Deus para as nossas vidas, em todas as fases da nossa vida, que você caminhe sempre bem, que você caminhe sempre melhorando, que você caminhe sempre almejando uma santificação, que você caminhe sempre procurando alcançar o melhor de Deus, e o melhor que Deus tem também para a sua vida. Há vidas assim, irmãos, que se expuseram a esta ação santificadora do Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, nos expor a esta ação santificadora do Espírito Santo. Eu estou usando aqui outras palavras para dizer aquilo que o pastor há poucos domingos falou na escola dominical sobre os meios de graça. Os meios de graça que o Senhor nos concede nada mais são do que oportunidades de nós nos expormos a esta ação santificadora do Espírito Santo de Deus, pois a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E quando você canta, Deus te toca. Quando você louva, Deus te aproxima mais dele. Quando você ouve a palavra de Deus, quem sabe naquele dia você fala: Senhor, eu estou nessa noite mais uma vez entregando a minha vida ao Senhor, e mais uma vez tendo uma determinação firme de te seguir. A igreja, queridos irmãos, não pode ser apenas aquele pro forma. A gente vem, ouve lá aquela explicação, e volta, e vem, e volta. Não, a igreja tem que ser algo que mexa com a nossa vida. E que a gente fala: Senhor, faz essa obra no meu coração. A Bíblia é magnífica, irmãos. Ela fala de vidas que sucumbiram ao pecado, sem dúvida. Eu até separei aqui um exemplo para que os irmãos depois leiam sobre a vida de Manassés, filho do piedoso Ezequias, em 2 Crônicas, capítulo 33, não precisa ler agora, mas é uma história magnífica de alguém que é exatamente o contrário de José. Se ele viveu uma vida santa, impoluta, esse Manassés, ele se aprofundou, se lameou, se sujou, ele fez aquilo que de pior poderia alguém fazer. E a Bíblia então nos apresenta esses extremos da graça de Deus, a graça que preserva e a graça também que resgata, para que nenhum de nós venha bater no peito dizendo assim: olha, eu nunca. Mas também para que nenhum de nós venha dizendo: olha, nessa situação em que eu estou, não tem mais saída, porque tem. Deus é um Deus que cura, Deus é um Deus que limpa, Deus é um Deus que tira aquele aguilhão do pecado, né, que está ali, aquele espinho da carne que está ali, às vezes, né, ferindo, e às vezes oprimindo, e às vezes derrotando. Deus faz essa obra de transformação, porque Ele preservou o José na sua santidade. Mas Ele também resgatou o Manassés na sua podridão, irmãos, quando ele lembrou-se de Deus e voltou-se para o Senhor. E eu repito Romanos 11, quão inescrutáveis são os caminhos do Senhor. Cada um de nós aqui, ninguém perdoaria Manassés. Deus não apenas o perdoou, mas Deus o resgata daquela situação extremamente terrível em que ele estava vivendo. A minha oração, irmãos, ainda nas minhas palavras introdutórias, sem entrar no texto, é sempre pedir a Deus: Senhor, levante mais Josés. Levante, Senhor, perfis assim. Escreva, meu Deus, nesses dias, biografias assim.
seminaristas que aqui estão queiram ter essa biografia irrepreensível, presbíteros, diáconos, preservem a sua integridade, esposas, maridos, avós, avós, preservem a sua vida, a sua integridade, vale a pena. José, irmãos, foi usado por Deus para algo muito especial. Ser este instrumento, conforme já disse, da transição daquela família pequenina para uma grande nação. Quais fatores foram determinantes para que José se tornasse esse personagem, ou essa personagem extraordinária? Esse instrumento eficaz nas mãos do nosso Deus. Acredito, irmãos, que um dos fatores está na maneira construtiva em que José enfrentou os dilemas humanos mais difíceis. Passar por tempos maus e manter uma visão construtiva e positiva não é tão fácil. Os irmãos sabem disso. Aqueles momentos em que parece que tudo é escuro, que tudo está nublado, que não há mais esperança, esses momentos são extremamente difíceis, mas eu acredito que José enfrentou as adversidades de uma maneira construtiva, ele enfrentou os dilemas mais difíceis de uma maneira construtiva. Estudiosos do comportamento dizem que não é o que passamos, mas nossa reação aos acontecimentos que acabam determinando nosso sucesso e o nosso fracasso. Não é tanto o que nós estamos enfrentando, mas é a forma como nós reagimos a esses acontecimentos. Há um escritor, acho que os irmãos conhecem, Salman Rushdie. Salman Rushdie. Ele é um escritor indiano, filho de uma próspera família muçulmana, escreveu um livro chamado Versos Satânicos. Ele foi condenado à morte pelo Ayatollah Khomeini. Ele sofreu um atentado em 2022, foi condenado à morte muito antes, porque Khomeini já morreu há muito tempo. Em 2022 ele levou nesse atentado 15 facadas. E já vivia longe de tudo e de todos. E a sua localização, ninguém sabe onde ele está, porque o governo britânico procura preservar a sua vida. Mas ele escreveu um livro para o seu filho. Não tem nada a ver com esses versos satânicos, que eu nunca li, mas é um livro que trata das questões religiosas aí do Alcorão, dos muçulmanos. Ele escreveu um livro para o seu filho, e nesse livro, eu li uma parte desse livro, ele fala de uma cidade conhecida como uma terra temperamental. Terra temperamental. De forma figurativa, ele queria passar alguns valores para o seu filho. Ele diz que a terra temperamental era um país mágico, que mudava constantemente conforme o estado dos habitantes. Se houvesse bastante alegria, o sol sempre brilhava. Se as pessoas ficavam irritadas, cheias de reclamações e resmungos, o ar parecia tão pesado que não dava para respirar. E ele deu a solução para o seu filho: viver aí as adversidades da vida, lembrar dos melhores momentos da sua vida, pensar em coisas alegres, para que o sol na sua cidade pudesse brilhar sempre e para que ele pudesse respirar. É lógico, é um livro infantil, mas tem um fundo de verdade, que procura
alçar a pessoa dos momentos difíceis e levá-la a superar as adversidades da Bíblia. A palavra de Deus, irmãos, já nos coloca num patamar sempre superior. Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 4, a certa altura diz assim: alegrai-vos quando? Sempre. Não é alegrar no sábado ou no domingo, ou no feriado, ou numa viagem, mas é nos alegrarmos quando, irmãos? Sempre no Senhor. É fácil? É fácil? Obrigado, pastor. Não é fácil. Outra passagem bíblica, Efésios 5, 19 e 20. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É fácil isso, irmãos? Falar entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando graças a Deus por tudo? É sempre uma busca de superação, percebe? Filipenses 4, 6, já mencionei o alegrai-vos, mas também diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e pelas de graças. Ainda que as suas súplicas sejam aquelas mais angustiantes, diz assim o apóstolo Paulo: faça isso com ação de graças. É como se Deus não quisesse que em nenhum momento nós estivéssemos vivendo um momento sombrio e que o ar da nossa cidade interior ficasse irrespirável e que a noite fosse sempre escura. Parece que Deus quer sempre iluminar o nosso coração, dizendo que Ele é Senhor e Ele é maior do que tudo. São coisas, irmãos, que a gente precisa lembrar com uma certa frequência. No relato bíblico, irmãos, nós não conseguimos saber, né? Porque quando voltamos a José, o relato bíblico da vida de José é bem resumido. Nós não sabemos como ele respondeu a cada tribulação que surgiu no caminho. Mas, irmãos, o fator controlador que parece ter permeado a vida de José foi uma crença firme na soberania de Deus. Quando você lê a história de José, várias vezes está dito assim: e o Senhor era com José. Não importa quem é contra você, não importa a circunstância que é desfavorável a você, não importa a época que não é aquela época mais favorável, o importante é que o Senhor esteja com você, e o Senhor era com José. Parece que havia no coração de José essa crença firme, inabalável na soberania de Deus, e eu quero levar isso para os irmãos em apenas um versículo da vida de José, no capítulo 50, versículo 2 de Gênesis, quando ele faz uma maravilhosa afirmação no final da vida e da história de José. Ele, quando perdoa os seus irmãos, reencontra os seus irmãos, ele diz assim: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Vós intentastes o mal, mas Deus o tornou em bem.
E eu acredito, irmãos, que essas palavras poderiam ser aplicadas a cada adversidade que ele enfrentou, enfrentando as mais diferentes adversidades. Ele manifestou esse otimismo nascido de uma fé profunda no Senhor. Embora jovem, parecia refletir uma paz interior nascida desta inabalável convicção de que Deus estava de fato no controle de sua vida. De forma geral, irmãos, ele reagiu positivamente aos acontecimentos, mesmo que de provações tão severas. Por isso que é fácil pregar sobre José. Principalmente não estando na pele dele, falando sobre a vida dele, mas nos inspirando também na vida dele. O capítulo 40, que nós lemos, irmãos, aqui em 2 momentos, e eu quero destacar-los para finalizar a minha mensagem. 2 momentos aqui deixa transparecer, no capítulo 39 e no 40, um pouquinho do caráter, deste homem de Deus. Em 39, Gênesis 39, 21 a 23, sabemos que ele estava num contexto de injustiça, mas mesmo assim, o texto bíblico nos diz o que, irmãos, dos versículos 21 a 23 do capítulo 39, diz assim: o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. E o que o carcereiro fez? Confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Mesmo numa situação de prisioneiro, mesmo numa prisão injusta, mesmo numa situação tão desfavorável, a Bíblia diz que Deus era com ele, e a Bíblia diz que ele também teve ali uma atitude colaborativa diante daqueles problemas que ele estava enfrentando. Ele não tornou a vida mais difícil do que já era naquele momento. Numa prisão, injustamente colocado, ali Deus estava com ele, e ali ele encontrou uma maneira de ser útil ao seu Senhor e aos demais presos ali daquela cadeia. José não foi um comunicador, mas ele foi um facilitador. Nós o encontramos abençoando os outros e sendo abençoado por Deus. É difícil, irmãos, numa situação de injustiça, você querer fazer o bem ao outro. Às vezes, numa situação de injustiça, você quer, injustiçar também o outro. Pastor Hernandes tem uma citação que ele diz assim: aquele que é ferido, quer ferir também. E José, embora ferido, ali, de alguma forma, ele administra aquelas contrariedades e se torna uma bênção na adversidade. Queridos irmãos, é algo que às vezes está além da minha própria compreensão, pois há uma ação misteriosa da graça de Deus no seu coração. Versículos 1 a 8, quando ele percebe que 2 prisioneiros novos chegam na cela, o mordomo do rei e o padeiro, e sonham cada um o seu sonho, e diz assim, que no versículo 6, José pela manhã viu-os, e eis que estavam turbados. Geralmente uma pessoa que está em crise, irmãos, é uma pessoa egoísta, ela se torna o centro de si mesma. Quem sabe é esse narcisístico que eu falei para os irmãos na introdução da mensagem, que há pessoas assim, cuja vida está voltada apenas para si mesma.
E ele percebe aqueles homens sofrendo, angustiados, e ele poderia dizer ou fazer como muitos: olha, não estou nem aí, porque eu também estou sofrendo, eu também estou injustiçado, eu também estou passando por um problema que vocês nem imaginam, e vocês estão chorando por isso. Mas ele vê aqueles rostos turbados, entristecidos, e ele então se interessa por aquelas vidas. Por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. José não diz: são meus sentimentos para vocês. Pelo contrário, ele disse assim: não pertencem a Deus as interpretações, contai-me o sonho. Percebe, irmãos, é quando você esquece da sua dor para aliviar a dor do outro, esquece de você mesmo para ser bênção na vida do outro. E na nossa vida cristã, o Senhor tem isto como parte do nosso ministério também. Eu acho isso extraordinário, queridos irmãos. Ele se interessa pelo problema. Ele dá testemunho de Deus, que é um Deus que pode auxiliá-los. Ele fala que pertence a Deus as interpretações. E ele diz, ainda no versículo 8, no final: com o sonho. Eu quero ouvir vocês. Eu quero me solidarizar. Eu quero auxiliar vocês. Ele deu uma palavra boa para o copeiro-chefe. E ele ainda pediu, nos versículos 14 e 15: lembra-te de mim quando tudo te correr bem. Rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faça menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem na masmorra. É interessante, irmãos, mesmo nessa rápida que ele faz da sua vida, José não ficou a casa de culpado. Ao contar a razão pela qual ele estava ali, ele não desfiou o rosário de lamentações, nem de amargura, nem de revolta incontida, não colocou sobre qualquer pessoa peso ou responsabilidade moral. Ele apenas pediu: lembrai de mim quando Deus atender o seu sonho, quando Deus te abençoar. O que vemos em José é uma capacidade de superação pela fé em Deus. E eu pergunto para os irmãos: o copeiro lembrou-se dele? Pela história, só lá, muito tempo depois. Mas no momento imediato, ele continuou a curtir aquela prisão. Eu fiz apenas esse recorte, irmãos, porque esse servo de Deus, no alto da sua experiência com o Senhor, nos incentiva a não esmorecer, ou a não nos esmorecermos nas nossas adversidades, mas esperar o tempo de Deus, a hora de Deus e o favor de Deus. Olhe para José, para o seu testemunho nas adversidades. Quando as adversidades vierem sobre a sua vida, não permita que o resultado seja a amargura, a hostilidade, o negativismo, a raiva, a ira. Aceite a adversidade como vinda de Deus. E quando nós fazemos isto, nós crescemos na vida espiritual. Por isso que eu li para os irmãos capítulo 2 de Jó.
Quando a mulher disse assim: amaldiçoa este Deus e morre. E ele, de uma forma extraordinária, irmãos, pois também teve uma vida extraordinária, é desses exemplos, né? Ele diz assim: mulher, você fala como qualquer doida. Temos recebido bem do Senhor, não receberíamos também o mal? E ele se contém, irmãos, de pecar contra Deus. Que vergonha, né? Deus nos colocou, ou colocou diante de nós, esses modelos, esses paradigmas, não para a nossa frustração. Por isso que eu falei dos contrastes, né, que temos nas Escrituras, mas para que nós tenhamos a alegria e a perseverança e a fé para suportarmos momentos assim extremamente difíceis. Eu sei que há irmãos aqui que passam por isso, e que já passaram por isso, que continuam passando por isso, e que superaram de uma maneira maravilhosa, certamente pela graça de Deus. Quero citar Salmo 68, 19. Bendito seja Deus, que dia a dia leva o nosso fardo. Mas eu queria ler também com a igreja, e após essa leitura fazer duas citações. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 21, a igreja só pode ouvir, diz assim, eu achei lindo esse texto: porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados, como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. E ele vai dizer isso diante das adversidades que os servos de Deus estavam passando. Pois Pedro diz assim: de que adianta que, se vocês são esbofeteados e vocês suportam com paciência, se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus. Não adianta sofrer com paciência se você é esbofeteado e você se cala. E se você necessita ser esbofeteado para se calar, mas se você sofre e sofre com paciência, continue sofrendo, porque Cristo é o exemplo dado pelo apóstolo Pedro para momentos de adversidade na nossa vida. John MacArthur, em um dos seus textos, ele diz assim: as pessoas não aguentam a vida se não pode satisfazer cada desejo instantaneamente. As pessoas querem eliminar, retirar de imediato cada desconforto, dificuldade, injustiça ou privação. E ele completa: satisfação postergada é simplesmente anuir, aceitar a vontade de Deus e ao momento oportuno dele. Isso é a essência da paciência cristã. O momento não é seu, querido irmão e querida irmã. O momento é o momento de Deus. E a fé é aceitar o momento de Deus. Muitas das dificuldades que enfrentamos não serão resolvidas nesta vida, ou você pensa que serão? Porque os propósitos de Deus transcendem as situações temporais que nós enfrentamos. Há angústias que você tem, que você vai carregar, e às vezes você vai morrer com essas angústias. Porque os propósitos de Deus, às vezes, transcenderão, irão além ao tempo da sua própria existência. Deus vai agir quando Ele quiser. A.W. Tozer, ele diz assim: é duvidoso que Deus possa usar grandemente qualquer pessoa
até que ele o tenha ferido profundamente. As adversidades foi um dos fatores mais utilizados para lapidar e preparar José para as responsabilidades de liderança. Que Deus nos abençoe. Eu sei que eu usei um exemplo nobre demais, mas não deixa de ser verdade o que eu disse para os irmãos. É um exemplo de como superar as adversidades e de ter os olhos voltados no Senhor e esperando o tempo do Senhor. Esse tempo chegou para José. Deus moveu os céus e terra, né? Não perturbou o coração de Faraó. Ele não sonha um sonho lá na frente, naquela terra tão próspera. Ele fica perturbado? Fica. Só então, o Whindersson lá, quando eu falei, né, se o copeiro lembrou, o Whindersson fez assim, ó. Muito tempo depois. Só então, o copeiro, me lembrei agora. José podia voar no colarinho dele, né, falar assim, miserável, egoísta, infeliz. Mas não há nenhuma menção de que ele tenha feito isso. Deus o tirou da masmorra e o coloca como o segundo homem do Egito. E Deus usa desse artifício para transformar um pequeno grupo familiar numa nação, para te abençoar e enviar Jesus Cristo para o seu conhecimento, para a sua fruição e para a sua salvação. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é sem dor, mas Deus há de nos abençoar e nos guardar. Que a graça do Senhor esteja sobre todos. Amém, queridos irmãos? Amém.